Terminar o mês de novembro com uma série que não deu para a gente caminhar muito nessa série. Tivemos 2 semanas aí que recebemos pessoas de fora e sempre quando a gente recebe a gente fica aberto para o que Deus quer falar. Mas nós começamos no início de novembro uma série de ministrações sobre Tiago, no livro de Tiago, a carta de Tiago. E nas vezes que eu ministrei, eu preguei dentro dela, falando alguns temas, falamos sobre alguns testes, algumas provas que Tiago faz a gente passar, porque o livro, a carta escrita por Tiago, Tiago é irmão de Jesus, e ele escreve essa carta com muitas coisas muito práticas, né? Nós falamos aqui sobre alguns testes, o teste da fidelidade a Deus, o teste da nossa língua, o teste daquilo que falamos, o teste da nossa obediência, da amizade com Deus e com o mundo, tantos testes que a gente passou, e hoje eu quero finalizar essa série de ministrações na epístola de Tiago, na carta de Tiago, falando sobre o último capítulo, capítulo 5. Como a gente encorajou você, o Tiago é curtinho, só tem 5 capítulos, mas ele é muito poderoso, porque Tiago é aquele livro, é aquela carta que é escrita por aquele amigo que não mede palavras. O que ele tem para falar, ele fala na lata, e ele vai chamar a nossa atenção, e ele vai nos colocar, vai nos ajustar naquilo que o Senhor tem para nós. Ele não passa pano, Tiago não passa pano em nada, não esconde, não tem meia volta no que ele diz, ele não floreia nada. Ele vai dizer para nós algo muito importante: fé é aquilo que nós declaramos. Fé não é só aquilo que declaramos, fé é aquilo que carregamos também, fé é aquilo que nós fazemos. E aí a gente vai ver que nesse capítulo 5 de Tiago tem uma mensagem muito importante. Se você começar ali no capítulo 5, eu vou te dar uma introdução e a gente vai orar para a gente mergulhar nesse capítulo e ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. O capítulo 5 é o último capítulo da epístola de Tiago e ele começa de uma forma muito intensa. Se você for ler Tiago, capítulo 5, você vai ver que ele está bravo. E Tiago, ele é aquele cara que ele vai se entregar por completo. E ele está bravo com um grupo de pessoas. Ele está bravo com um grupo de donos de propriedades que escravizavam os irmãos da igreja. Se você lembra, desde a primeira vez que a gente falou sobre o livro de Tiago, ele é escrito para a igreja. A igreja que tinha sido dispersa, que estava perseguida. Ela estava sendo perseguida por conta da sua fé. Os irmãos estavam perdendo tudo, perdiam as suas casas, perdiam as suas famílias, estavam debaixo de muita pressão. E ao invés de encontrar conforto, esses irmãos estavam encontrando pessoas que abusavam deles, que exploravam o seu serviço, que levavam eles à corte, que roubavam o salário deles. Então Tiago está escrevendo uma carta contra toda essa maldade que está acontecendo com ele. E ele começa não só falando dos ricos dessa terra, o problema dele não é com a riqueza, o problema dele é com a arrogância e de pessoas que esquecem que a vida é mais do que aquilo que enxergamos agora. Sabe, irmãos, às vezes na nossa vida nós não temos a noção de que o que nós estamos vivendo nesse momento, o que estamos plantando agora e o que estamos colhendo agora não é tudo da nossa vida. Há um senso de eternidade que nós precisamos ter. E Tiago, no capítulo 5, vai nos trazer de volta esse senso de eternidade. Ele está indo contra aquele povo que tinha esquecido que um dia eles teriam que dar conta ao Senhor. Que um dia eles estariam diante do trono de Deus. E tudo o que eles estão fazendo está sendo levado em consideração. Pessoas que às vezes acham, né, na nossa cultura, Tiago está vindo para nós e está dizendo isso. O mundo vive pelo agora, mas o povo de Jesus precisa viver com eternidade na sua mente. Sabe, é hora da gente, irmãos, é tão importante a gente falar sobre isso, porque parece que isso não tem sido falado mais. Nós falamos tanto dos nossos problemas do agora, nós tendemos a se preocupar tanto com o que está acontecendo nesse momento, que nós esquecemos que a nossa vida tem que ficar pronta para a eternidade. Você tem uma eternidade, sua vida não se limita às lutas e os problemas que você tem passado nesse momento. Ainda que esse momento seja muito latente, as coisas sejam muito reais, muito gritantes diante de nós. Nós precisamos perceber que tudo que nós estamos vivendo, bom ou ruim, vai passar. E nós temos uma eternidade para prestar contas a Deus. Amém, gente? Você está aqui comigo? Eu ouvi uma história de um pastor que ele achou que a igreja não estava falando mais sobre o céu, não estava mais pensando na eternidade. Não tem nada a ver com a gente, tá? É só uma história que eu ouvi.
E ele disse então que ele começou a querer pregar sobre a eternidade. Ele falou, eu vou, nesse domingo que eu reuni com a igreja, eu vou falar sobre a eternidade. Eu vou falar sobre uma vida com Deus, vou falar sobre o céu, vou falar sobre as coisas que estão por vir, não só para os problemas da agora. Então ele prepara o seu sermão e ele começa com uma grande pergunta. Ele chega na frente da igreja muito animado e diz para o pessoal assim, gente, eu tenho uma pergunta para fazer. Quem aqui quer ir para o céu? E a igreja toda, amém, glória a Deus. E só um irmão assim na primeira fileira que não levantou a mão. E aquilo ele ficou indagando, né? Meu Deus, por que isso? Ele perguntou de novo, gente, quem aqui quer ir para o céu? E aí todo mundo levantou a mão, menos o irmãozinho ali na primeira fileira. E ele parou o culto, olhou para aquele irmão e disse assim, irmão, com licença, eu estou aqui começando a pregação, você não levantou a mão quando eu perguntei, você está dizendo o quê? Que você não quer ir para o céu? Ele falou assim, não, pastor, eu quero muito ir para o céu, eu só pensei que o senhor está levando uma caravana agora, né? E é assim na nossa vida também, a gente fala de eternidade, a gente fala de céu, mas a gente quer lá depois dos nossos compromissos. A gente pensa de eternidade, a gente pensa de vida com Deus, a gente pensa no porvir, lá depois que eu ficar bem velhinho, as coisas, irmãos, e mais do que nunca, você sabia que foi feita uma pesquisa, nesses últimos tempos agora, uma pesquisa nos Estados Unidos, perguntando se as pessoas criam na volta de Jesus. E aí 66% dos entrevistados diziam que sim, que eles acreditavam em Jesus. Esse número é muito importante a gente pensar nele, porque ele é maior do que o número, a porcentagem de pessoas que se declaram cristãos ativos nas igrejas. 66% é mais do que os cristãos ativos da nação. Ou seja, até mesmo quem não está na igreja, quem não está servindo o Senhor, crê que um dia Jesus vai voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos olhando à nossa volta, estamos vendo tudo que está acontecendo. Tem pessoas enxergando e dizendo, as profecias bíblicas são verdade. As coisas estão apertando. O cerco está se tornando cada vez mais apertado e a gente precisa estar pronto. E o tema daquilo que eu quero trazer para você nessa noite é que nós precisamos estar prontos para o fim. Tiago, capítulo 5, vai trazer para nós a noção de que nós precisamos estar prontos para o fim. E isso é importante a gente falar, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos presos com o agora. Tiago está vindo para nós. Se Tiago tivesse a oportunidade de subir nesse púlpito e pregar para nós hoje, ele diria, não deixe com que o temporário, não deixe com que as coisas dessa vida roubem você de estar pronto para o fim. Amém, gente? Então vamos orar por isso. Você ora junto comigo? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ajusta-nos. Senhor, por favor, nos prepara. Abra os nossos olhos. Tem misericórdia de nós e fala conosco nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a ficar prontos, a estarmos alertas, atentos. Hoje é um dia, Senhor, que o Senhor quer trazer uma atenção maior para nós. E nós queremos que o nosso espírito esteja alerta. Senhor, que a nossa mente seja produtiva nessa hora, para que quando a palavra do Senhor for plantada, Senhor, haja fruto que vem da parte do céu. Haja reação, haja entendimento e haja, Senhor, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós preparamos o nosso espírito. Nós dizemos, por favor, Senhor, fala conosco nessa noite. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, não tem como objetivo a gente trazer nenhum tipo de pressão nem medo. Pelo contrário, a gente quer falar sobre foco. Porque Tiago, no capítulo 5, vai dizer 3 coisas essenciais que nós precisamos estar alertas se queremos estar prontos para o fim. Depois dessa parte que Tiago chega já muito intensamente contra a arrogância, a prepotência e a exploração que o povo de Deus estava passando, lá no capítulo 5, no versículo 7, Tiago começa a dar para nós um rumo daquilo que nós precisamos. E ele vai falar aqui de 3 âncoras que nós precisamos ter se quisermos estar prontos para o fim. A primeira é paciência na espera. Olha comigo, Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11, diz assim: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e de primavera. E com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta.
Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Tiago começa a falar aqui sobre essa primeira âncora que nós precisamos estar seguros nela se queremos estar prontos para o fim. Paciência na espera. Irmão, não sei você, mas paciência é uma coisa que eu preciso. E eu sei que você também precisa. Todos nós, nessa geração que vivemos, nós precisamos ser pacientes. Mas, irmãos, aqui o Tiago não está falando da paciência que a gente tem que ter apenas como aquela paciência de eu estou na fila do drive-thru e está demorando demais para eu chegar e fazer a minha ordem. Aquela paciência que eu preciso ter quando o farol fica verde e a pessoa está grudada no telefone e ela não vai, e aí o sinal vira vermelho e eu fiquei preso no sinal. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso tem acontecido demais, você concorda comigo? As pessoas estão tão presas no trânsito com o celular que o sinal abre e fecha e ninguém se move. Não é esse tipo de paciência que o Tiago está falando. O Tiago está falando da paciência que não é apenas a capacidade de esperar, mas é a capacidade de permanecer fiel enquanto eu espero. Paciência aqui para Tiago é o termo grego que vem mais profundo do que o simples fato de eu sentar e aguardar que alguma coisa aconteça. Tiago está falando aqui sobre resistência. Sejam pacientes, eles estão dizendo, permaneça fiel. Porque, de novo, Tiago está escrevendo para um pessoal que perdeu família, que perdeu negócios, que perdeu oportunidades, que está perdendo saúde, está perdendo a paz, tem que viver fugindo. Eles estão debaixo de pressão por conta de perseguição. E Tiago está dizendo para eles, sejam pacientes, ou seja, resista, tenha força debaixo da pressão. Uma fé que se recusa a desistir, apesar de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Na Bíblia, irmãos, paciência nunca é ser passivo, nunca é ficar aguardando, olhando para o nada, esperando alguma coisa acontecer. Paciência é estabilidade espiritual, é manter o mesmo nível de intensidade diante das pressões. É quando a minha alma e a sua alma confia em Deus, mesmo quando a linha do tempo, os acontecimentos à nossa volta não fazem sentido nenhum. É o coração da gente que diz, eu não sei quando, mas eu sei quem, e Ele virá ao meu socorro. E Tiago usa 3 imagens que eu quero que você entenda, para a gente saber exatamente o que é que Tiago está falando aqui. Ele está escrevendo essa carta aos irmãos e ele está dando 3 exemplos sobre paciência. O primeiro exemplo é o exemplo do lavrador. Ele diz, você veja como o lavrador espera pacientemente a chuva de outono e de primavera. Por que Tiago usa a imagem de um lavrador? Por que Tiago usa a imagem de um agricultor? Porque, irmãos, se existe algo que dependa de fé, é a agricultura. Se existe algo que pareça simples, mas que na verdade é um teste de fé, é você plantar alguma coisa e esperar que aquilo nasça. Sabe, irmãos, um lavrador, ele vive cercado de situações externas que ele não consegue controlar. Ele não controla o processo. Ele não controla quanto tempo a semente leva para romper. Ele não controla quando a chuva vai vir e quando a chuva vai cessar, quando os céus vão se abrir, quando eles vão fechar. Mas uma coisa o lavrador pode controlar. Sabe o que ele pode controlar? Ele pode controlar a sua obediência. Porque um lavrador, para ter sucesso, apesar de não controlar o que está fora dele, ele não desiste. Ele vai lá e ele planta aquela semente, e ele cuida do terreno, e ele rega aquela semente, e ele vai todo dia e arranca as ervas daninhas, e ele fica com uma grande expectativa de que algo aconteça naquilo que ele está plantando. Meu irmão, a palavra de Deus para nós nessa noite é, você quer estar pronto para o fim? Não desista daquilo que você tem recebido do Senhor. A palavra diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Não, fala aí, você já está desanimado já lendo, irmão? Pelo amor de Deus.
se não desanimarmos. Não desanime. O lavrador nos ensina que fé não é controlar o resultado. Fé é permanecer fiel no processo. Na espera, meu irmão, você não pode controlar o tempo, você não pode controlar o ambiente, você não pode controlar o silêncio das estações entre uma coisa e outra, mas uma coisa você pode controlar, a sua obediência. Você pode controlar aquilo que o Senhor te disse para fazer. E eu sinto da parte do Senhor, Deus entregando essa palavra para alguém, dizendo: não saia do campo só porque você ainda não viu o fruto. Deus está falando para você nessa noite: não abandone a colheita, porque você ainda não viu aquilo germinando, aquilo que você tem plantado. Se Deus está na semente, Deus também está no silêncio. O lavrador nos ensina nessa noite que ele crê e ele sai todo dia de manhã dizendo: se Deus me deu uma semente, se Deus me deu uma temporada de plantio, Deus também vai me dar uma colheita. Quem crê nisso nessa noite? A segunda coisa, irmãos, que Tiago vai falar sobre a espera, é que nós precisamos, além de ser como um lavrador, ele vai falar sobre a pressão que revela o nosso coração. Nós falamos isso aqui algumas semanas atrás, se eu não me engano, há 2 semanas atrás. Tiago muda o foco de só a espera e do lavrador, e ele agora fala sobre: irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Ainda não é o ponto 2 não, tá? Eu estou dentro do ponto 1 ainda. Não se queixem uns dos outros. Tiago vai falar sobre isso. Por quê? Por que ele fala isso? Por que a gente precisa ter paciência? Primeiro, porque a gente não controla os fatores externos. Então a gente tem que permanecer firme mesmo quando tudo à nossa volta não contribui. Eu não controlo o que está fora. Eu preciso controlar aquilo que está dentro. E é isso que o Tiago está trazendo para nós. Sabe por quê? Porque esperar cria pressões dentro de nós. Lembra que nós falamos isso há 2 semanas atrás? Pressões que vão revelar o nosso coração. Tem muitos exemplos na Escritura onde o povo de Deus começa a esperar e aquilo que estava dentro deles vem à tona. Tiago está dizendo para nós: se você quer ser fiel até o fim, você precisa ter paciência na espera. Primeiro, porque você não controla o fora. Mas segundo, porque você controla o dentro. E você dentro, quando você está esperando, você muda o foco da sua espera para agora fazer da pessoa que está do teu lado o teu inimigo. Porque a gente começa a esperar, irmãos, e às vezes essa temporada de espera revela as nossas frustrações. Começa a mexer dentro de nós. Você quer ver, irmãos, assim, ó, quer ver que uma pressão da espera mexe com a gente? É quando você está com fome e o almoço está demorando a sair. Mexe ou não mexe com você, irmão? Espera, não fala nada não, porque às vezes o seu marido se transforma um ogro, né, quando ele fica com fome. Ou tem gente aqui que não tem paciência nenhuma, vai dando meio-dia, a pessoa ela se transforma, tem um ser dentro dela que brota, né? Porque às vezes a gente esperar revela coisas dentro de nós, revela nossas decepções, traz à tona feridas que ninguém vê, até mesmo ressentimentos contra Deus. Porque espera, como falamos nas semanas passadas, a espera é um espelho. A gente começa a ficar num tempo de espera mais delongado e a gente começa a brotar dentro de nós coisas que a gente já nem sabia que existiam dentro de nós. A Escritura vai trazer isso. Israel, lá no meio do deserto, começa a reclamar a Deus: o que o Senhor está fazendo com a gente no meio do deserto? Nós nunca vamos sair daqui. Era melhor ter ficado no Egito. Lá em Êxodo 16 eles falam: é melhor, a gente tinha lá cebola, a gente tinha alho, a gente tinha coisa boa. Só lembra de cebola e alho no meio do deserto. A gente começa a lembrar das coisas ruins. Ele fala: a gente vai morrer aqui. Porque Deus estava demorando em atendê-los. Eles começam a lembrar do passado e se apegar naquilo onde eles eram escravos, no sofrimento que eles passaram. Às vezes, irmãos, no tempo de espera, a gente começa a olhar para as coisas que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos deixou sair daquelas situações, e a gente olha para aquilo com saudosismo. Era melhor lá. Olha como é que era bom daquele jeito lá. Porque a gente está num tempo de espera. As coisas vão começando a ficar apertadas dentro de nós. Eu falei aqui algumas semanas atrás sobre Êxodo 32. Quando o povo está esperando Moisés receber as leis lá no monte. E Deus segura Moisés por 40 dias. E o que estava no coração do povo veio à tona. E eles vêm para Arão e dizem: monta um Deus para nós. Nós precisamos de um Deus. Porque nós precisamos continuar e sair desse deserto. E Arão tem a brilhante ideia de montar um bezerro de ouro.
Sabe, Saul perde o seu reino, porque ao invés de esperar por Samuel na hora de fazer o sacrifício dos amalequitas, ele mesmo vai lá e faz o papel do sacerdote, e por conta disso, esse foi um dos motivos que ele perde o seu reino. Sabe, meu irmão, o que Deus está falando para nós é que no momento da nossa espera, o Tiago está dando para nós uma chave muito poderosa. Ele está dizendo, você quer ficar firme até o fim? Seja como o lavrador que permanece firme quando tudo à sua volta é incerto. Mas também olha para dentro de você e veja se as guerras que você tem nutrido não são problemas, fatores internos que precisam ser resolvidos. Porque o problema na espera não é só você esperar, mas é quem que você está se tornando enquanto você espera. Porque tem gente que começa a mudar, tem gente que começa a ser outra pessoa. E aí Tiago vem para nós e está dizendo assim, não permita que a sua impaciência endureça o seu coração contra pessoas, endureça o seu coração contra o próprio Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite, ele está dizendo, não deixe a impaciência contaminar os lugares onde você está plantado. Não lute com alguém no mundo natural, se você ainda não venceu as lutas que você precisa ter em oração. Existem coisas, irmãos, que a gente está lutando com pessoas, e ele está dizendo lá, Tiago está dizendo para nós, não endureça o coração uns com os outros. Não desvie a luta, porque você está esperando, está todo mundo sentado esperando a mesma coisa. E aí, irmãos, um começa a irritar o outro. Está dizendo, o seu problema não é com ninguém, porque às vezes as lutas que nós estamos passando, elas precisam primeiro ser vencidas em oração. Antes de você lutar aqui no nível natural, não lute as guerras no nível natural se você ainda não venceu essas guerras em oração. Isso aplica dentro da sua casa, isso aplica com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. A gente, às vezes, irmãos, quer pela força da nossa voz, quer provar o nosso ponto, quer dizer que a gente faz, e está dizendo que a gente é certo. Às vezes você está certo mesmo, mas, irmãos, tem muita coisa que você vai precisar vencer primeiro em oração. E aí, Tiago está dizendo algo para nós muito importante. Ele não só está usando o lavrador, mas ele está usando as guerras pessoais que a gente tem, mas ele está dizendo, você quer ser paciente no meio da espera? Lembre de Jó. E aí, irmãos, toca a todos nós. Por quê? Porque Tiago levanta os nossos olhos para olhar para esse homem que o próprio Deus tinha dito que ele era um homem que não existia outro. Ele era uma pessoa que tinha um caráter ilibado, um dos homens mais fiéis da palavra. O próprio Deus testifica a respeito de Jó. Mas nos bastidores da sua vida, eu falei isso aqui no culto de ação de graças, nos bastidores da vida de Jó, teve uma conversa que Jó não estava presente, onde o próprio Satanás chega para Deus e diz para ele, o senhor está vendo Jó? Jó só te serve. Jó, a gente fala muito da paciência de Jó, né? A gente fala, tem que ser paciente como Jó. Mas Jó, na hora que Satanás vem diante de Deus e fala assim, olha, você está vendo Jó? Jó só é esse servo bom, servo fiel que você está falando, porque a vida dele é muito boa. Deixa alguma coisa ruim acontecer com ele para você ver só. E aí Deus permite então Jó passar por uma temporada terrível. Jó vai passar por uma temporada, irmãos, onde ele perde tudo que ele tinha. Ele perde a sua família, os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua reputação, ele perde a sua saúde. Jó fica jogado, com feridas expostas. E a Bíblia diz que ele pega agora cacos de telha para coçar as suas feridas purulentas, abertas, terríveis. E aí, irmãos, no meio daquilo tudo, de uma vez só, tudo acontece com ele de uma vez só. No capítulo 1, versículo 20, ele se ajoelha e diz, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois do capítulo 2, Jó é gente como nós, é gente como eu e você. E a sua fé passa agora de altos e baixos. Ele vai passar por momentos que ele está firme com Deus, momentos que ele está perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Deus, olha o que está acontecendo comigo, por que o Senhor não me responde mais? E do capítulo 2 até o capítulo 37 aparecem personagens muito curiosos, seus amigos, os amigos de Jó vêm visitá-lo. E eles começam, nesses 30 e poucos capítulos, eles começam a tentar descobrir qual era o problema de Jó, porque não é possível que uma pessoa tão boa como essa não tenha pecados dentro da situação que ele está vivendo.
E eles, por não entenderem, não terem respostas, eles vão passar capítulo após capítulo acusando Jó, fazendo com que Jó confessasse coisas que Jó nunca fez, trazendo soluções que Jó não precisava, ajustando a vida dele, porque é muito fácil a gente olhar a vida de alguém e ajustar a vida de outra pessoa quando a gente está passando pelos problemas. Não é verdade? Quando a gente não está passando, irmãos, é fácil a gente olhar para alguém e dizer assim, se fosse eu, se fosse na minha casa, se fosse o meu filho, se fosse o meu processo, se fosse o meu casamento, se fosse a minha situação, é muito fácil. O difícil é quando a gente está vivendo eles. Os amigos de Jó não têm a resposta que Jó precisa, mas Jó começa a bater na porta do céu e ele começa a demandar de Deus uma resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Deus me responde. Senhor, não me abandona, eu estou aqui jogado. O Senhor se esqueceu de mim, acabou tudo. E aí no capítulo 37, o que acontece? Deus aparece para Jó. Deus aparece para Jó numa nuvem densa, numa tempestade, vem com raios, nuvem espessa, vem com uma coisa terrível. Não era da maneira que Jó estava esperando. E o Senhor aparece para Jó no meio daquela tempestade e começa a fazer perguntas para Jó. Jó, você sabe como que coloca as estrelas lá no céu? Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, você sabe como é que manda o oceano ir até aqui e daqui para frente não ir mais? Jó, e ele começa a fazer várias perguntas, não para humilhar Jó, de maneira nenhuma, mas para mostrar um processo que todos nós passamos no tempo da nossa espera. Ele está dizendo para Jó, Jó, você não tem a resposta de tudo, mas você precisa entender que eu tenho a resposta de tudo. E nesse período de espera, olhe para mim, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que conhece todos os processos que estão acontecendo à sua volta. Tudo, irmãos, a gente não precisa entender tudo, mas a gente precisa ter fé que Ele sabe de todas as coisas. Eu preciso no tempo da espera, você quer permanecer firme até o fim? Seja como Jó, confie que aquele que está assentado no seu alto e sublime trono, governa a sua vida mesmo quando nada faz sentido à sua volta. E aí, meu irmão, lá no capítulo 42 a gente vai ver Jó falando algo muito importante para nós. Ele vai trazer uma realidade tão linda, tão poderosa. Lá no capítulo 42, versículo 5, Jó está dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O processo de espera revela faces de Deus que às vezes a gente não conhecia. É no processo de espera, é ficar permanecendo firme até o fim, é que a gente vai ver Deus entrando e movendo coisas que nós não poderíamos mover sozinho. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que precisa nessa noite. A sua espera não está sendo desperdiçada. Deus está trabalhando sobre a sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Quantos recebem isso? Diga para a pessoa que está sentada do teu lado, diga para ela assim, a espera não é punição. A espera é preparação. Você pode falar isso para uma outra pessoa? Fale isso para outra pessoa. Não é punição, é preparação. A espera é cenário perfeito para Deus revelar a sua sabedoria. É cenário perfeito para Ele mostrar quem Ele é para nós. Que Ele é o que Ele disse que Ele é. Que Ele vai fazer o que Ele disse que Ele vai fazer. É por isso que Isaías 40, 31 se torna tão importante para nós nessa noite. Isaías 40, 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém esperando algo de Deus aqui? Tem alguém esperando algo da parte do céu? Levanta a tua mão bem alto aí, meu irmão, para o céu ver. Você ainda está com expectativas da parte do céu. Essa palavra é para você, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus não é fraqueza, esperar é adoração. Levanta a tua mão para o céu e libera uma palavra de gratidão a Deus. Senhor, eu sei que no tempo da espera o Senhor está comigo. Libera uma palavra de gratidão a Deus, meu irmão. Você vai ficar até o fim, você vai permanecer firme até o fim. O Senhor é por você, o Senhor é pela tua casa. O Senhor não se esqueceu das promessas que Ele te fez. Esperar em Deus é confiar que Ele está moldando enquanto Ele prepara a colheita. Ele está moldando a nossa vida, amém? Quantos estão sendo moldados por Deus, digam, ai Jesus, eita, me ajuda Senhor.
E aí Tiago nos dá uma outra âncora que a gente precisa ter para se segurar até o fim. Primeiro, a gente precisa ter esperança. Esperar com paciência, ter resistência, entender que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, que aquele que prometeu, ainda que a gente tenha coisas que a gente não está entendendo nada, ainda que existam processos que você não tem como controlar agora. Eu sei, irmãos, às vezes existem pessoas que se levantam para falar de nós, existem portas que começam a se fechar, existem recursos que se esgotam, existem pressões que vêm para fazer a gente parar. Mas hoje a palavra do Senhor está dizendo para nós, você vai permanecer fiel até o fim, se você permanecer com paciência. E eu declaro paciência, força, resistência no meio das pressões sobre a tua vida. A segunda âncora que a gente precisa ter, para permanecer com a eternidade na nossa mente, esperando até a volta do Messias, é oração na pressão. O segundo ponto é oração na pressão. A oração, irmãos, mantém o nosso coração apontando para a eternidade. Olha, vamos ver lá em Tiago 5, a partir do versículo 13. Ainda no Tiago, nós vamos ler todo o livro, todo o capítulo 5. E nós vamos dividir em 3 partes. Tiago 5, 13 a 18 diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então, o que está dizendo lá? Então, alguém está feliz? Qual é a resposta? Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ah, meu irmão, eu não sei se você está ligado no que Deus está falando não, mas vamos continuar. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago agora vai um pouquinho mais além. Se a gente precisa de paciência, espera com paciência, para ficar firme até o fim, a segunda coisa que eu e você precisamos agora é uma oração no meio das pressões. Vamos mais profundo. Porque se a paciência firma os nossos pés, a oração ajusta os nossos olhos. Paciência vai ajustar o nosso pé, vai firmar o nosso pé, mas é a oração que vai colocar os nossos olhos de volta no lugar certo. Tiago aqui está apontando para nós, não para uma atividade religiosa somente. Não para uma lista de coisas que eu vou lá, oro e faço a minha oração e check, pronto, já está tudo pronto e eu sigo a minha vida. Ele está descrevendo para nós um estilo de vida, um relacionamento. É como se ele perguntasse para nós aqui, porque Tiago é essa carta tão prática, ele está perguntando para nós, como é que você reage quando a vida te pressiona? Qual é a sua reação quando as coisas à sua volta começam a te esmagar? E ele responde o ritmo simples dessa vida. Ele está dizendo, tem alguém aqui sofrendo? Ore. Tem alguém aqui regozijando? Cante louvores. Tem alguém aqui doente? Peça oração. Você percebe que se você parar de orar, você para de enxergar a eternidade. Você para de enxergar o que Deus está apontando no meio dessa situação. E quando você para de enxergar o que Deus está apontando, as coisas eternas, tudo na nossa vida tem um valor eterno. Na nossa vida, o que acontece agora tem um valor eterno. Deus está construindo algo para a eternidade. E quando nós deixamos de orar, nossos olhos ficam presos no que está acontecendo agora, e a gente pode cair na grande mentira do inimigo, de que o que tem para acontecer é só aqui, e a gente se desespera, e a gente perde o rumo das coisas, e aí o temporário vira tudo para nós, vira um gigante, um tsunami, que vem para acabar comigo. Mas por trás de cada uma dessas situações, olhe bem, Tiago está escrevendo para uma igreja que está sofrendo, ele está escrevendo para nós hoje, ele está dizendo, não deixe com que a pressão à sua volta vire tudo, porque tem coisa por trás disso. Quando você ora, quando você se entrega a Deus, ora de verdade, o mundo fica maior do que o seu momento. As coisas
por completo são maiores do que o que está acontecendo nesse instante. E a oração te chama, te puxa para fora do temporário e te traz uma âncora para que você entenda as coisas no valor eterno daquilo que Deus está escrevendo. Tiago nos dá 3 formas aqui da gente entender isso. Como que a oração mantém os nossos olhos fixos naquilo que é eterno? Primeiro, a oração volta a gente para Deus que vive fora do tempo. Nós servimos a um Deus que não vive no nosso tempo. Eu vou repetir isso porque isso merece um glória a Deus. Porque se Ele vivesse no nosso tempo, Ele não podia fazer nada, mas Ele vive fora do nosso tempo. Nós servimos a um Deus que vive fora do nosso tempo. Ele faz o que Ele quiser, Ele já está vendo passado, presente e futuro de uma vez só. A gente só consegue enxergar agora, a gente já viu o passado, mas a gente não sabe nada do futuro. O Senhor vê todas as coisas diante dEle a todo tempo. Ele vive fora do nosso tempo. E a palavra oração que Tiago usa aqui no capítulo 5 da sua carta, é a palavra no grego prosekomai. Prosekomai é a junção de 2 palavras, pro e sekomai. Essas 2 palavras vão trazer a ideia para nós, não de que oração é a forma da gente pedir coisas. Porque a nossa visão limitada, a gente usa oração para ir diante de Deus e falar: Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, está difícil, Senhor, olha só, eu tenho uma listinha aqui, como se Deus não entendesse as nossas necessidades. Mas quando Ele está falando de oração, se tem alguém aqui sofrendo, ore. Primeiro, sofrimento não significa que Deus não está conosco. Sofrimento não significa que Deus não é por nós. Nem tudo o que gera sofrimento à nossa volta é fator de que é o inimigo lutando, é Deus que nos abandonou, é as situações que estão indo contra nós porque a gente fez alguma coisa de errado. Não, muitas vezes, irmãos, por isso que o Tiago está dizendo, tem alguém sofrendo? Ore. Por quê? Porque essa palavra ore, e ele vai dizer oração só nesse trecho aí, muitas vezes, ele está dizendo para nós que essa palavrinha aí é mais do que pedir coisas a Deus, mas é prosekomai, voltar todo o nosso coração para Deus. Oração é isso, é pegar todo o nosso ser interior e se voltar para o Senhor. É voltar-se para Deus como quem realmente deseja Deus e não o que Ele pode fazer por nós. Sabe, irmãos, as lutas, os sofrimentos, os problemas deveriam nos trazer de volta para conhecer o nosso Deus, não para correr atrás de resolver, porque às vezes o Senhor está colocando pressão sobre nós para dizer: eu só vou revelar, você só vai nascer para um novo nível de revelação diante dessa pressão. Sem essa pressão, você não vai me ver de uma outra maneira. E a gente está orando: não, Senhor, pressão não. Não, Senhor, essa luta não. Não, Senhor, eu não estou aguentando mais, porque é muita pressão. E Deus está dizendo: enquanto você não passar por esse nível, essa situação, essa porta, esse momento de pressão, você não vai me encontrar do outro lado de uma maneira ainda mais profunda. Sabe, meu irmão, que o Senhor está dizendo para nós, que oração não é só jogar palavras ao vento, mas é orientar todo o nosso interior para Ele. Quando você ora, você não está apenas pedindo ajuda para Deus, você está ajustando a sua perspectiva à perspectiva de Deus, a perspectiva daquele que não tem pânico, daquele que não se apressa, daquele que não opera segundo os relógios terrenos, daquele que não tem limite, daquele que é todo poderoso, daquele que tem todo o controle de toda a situação, daquele que conhece o futuro, daquele que é fiel, vou falar até você dar um glória a Deus, daquele que é o Senhor de todas as coisas, daquele que já venceu o maligno, daquele que é poderoso para fazer muito mais de tudo que eu pedi ou pensei na minha vida. Quando eu oro, eu entro nessa dimensão. Eu estou orando, eu entro na dimensão de Deus. Eu não vou diante dele assim como... Por isso, irmãos, que às vezes as nossas orações, a gente desiste delas. Porque a gente vai tão desesperado de ai, Senhor, eu sou tão pobre. E você precisa dizer: Senhor, eu olho os meus olhos. A oração não é para você trazer a tua lista para Deus. A oração é para você ir diante do Senhor. E quando você vê o Senhor, irmão, tudo começa a ficar pequeno. Porque quando você vê o Senhor, a grandeza do teu Deus... O problema, irmãos, que às vezes nem as lutas, por isso que Ele nos dá as lutas, as pressões, para que a gente conheça Ele de uma forma que Ele ainda não se revelou a nós. Porque senão, irmãos, às vezes a gente está orando para eles coisas que qualquer pessoa pode resolver por nós.
qualquer juiz humano, qualquer gerente de banco, qualquer pessoa que abre uma porta para nós. A gente reduz Deus a algo que a gente poderia realizar no nível humano. Mas quando eu o conheço na sua realidade, e eu não sei se você já teve essa experiência, de chegar diante de Deus e conhecê-lo na sua realidade. É chegar do lado de Deus e dizer: Senhor, por que eu estou tão preocupado? Olha o Deus que eu sirvo. Olha o Senhor que é por mim. Olha o Deus que guerreia as minhas guerras. O Senhor que é Deus sobre a minha casa e sobre a minha família. Deuteronômio 4:7 diz: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Que Deus tem um Deus que se apresenta para nós sempre que a gente vai diante dele. Que está o tempo inteiro querendo ter relacionamento conosco. Olha o Salmo 34, 17 e 18 diz: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, o que acontece, irmãos? Ele o quê? As ouve e as livra. Isso não te alegra não, gente? Isso não alegra você não? Isso é promessa de Deus, está ali, ó. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e a livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Oração, irmãos, não é fugir da pressão. Oração é entrar na presença do Eterno. Não é informação para Deus. Oração é convite para nós. Oração é a oportunidade que eu e você temos quando você ora. Você está dizendo: Senhor, levanta os meus olhos acima do momento. Me ajuda a enxergar aquilo que só o Senhor pode ver. Porque a gente precisa, irmãos, ser alinhado com aquilo que Deus está vendo. E essa é a segunda coisa que Tiago nos ajuda a entender. Tiago nos fala que a oração alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Tiago está ensinando a gente a acompanhar o que Deus está fazendo. Olha lá, em 1 João 5, 14 e 15, essa verdade também é dita quando diz assim, ó: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com o que, irmãos? Com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A oração te ensina a confiar mais na vontade de Deus do que nos teus próprios prazos, naquilo que você colocou diante do Senhor. Quando você ora, o céu te realinha. E outra coisa que Tiago está ensinando para nós: a oração não só nos volta para Deus, não só nos realinha ao céu, mas a oração abre portas para milagres e o poder de Deus agir. Sabe, irmãos, Tiago ensina que a oração não é um ritual. É um portal que entra, onde a gente entra para acessar coisas extraordinárias. Por isso que ele está dizendo assim, olha, tem alguém doente? Chame. As pessoas vão orar e aquela pessoa vai ser curada. E se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Porque a oração de fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, será perdoado. Cada parte aqui disso é sobrenatural. A cura, a restauração, o perdão. Sabe, irmãos, a gente esquece de que a gente tem... Sabe quando a gente estava aqui no período de adoração, e a gente está adorando a Deus, e a gente está entrando na presença do Senhor, aí o pastor veio aqui e começou a orar, e a gente esquece, irmãos, que essa é a hora da gente atingir, tocar no sobrenatural de Deus. Qual que é a tua expectativa quando você veio para o culto nessa hora? Porque quando você está orando aqui, a gente não pode orar assim, Senhor, amém, não, quando você vai na presença de Deus, Ele está dizendo assim, a oração de um justo é eficaz. Sabe qual é a palavra eficaz aqui no grego? É emergúmene, que significa o quê? Significa que é respaldada, que ela é baseada na verdade de Deus. Uma oração, por isso que Ele vai ajustar a gente ao profeta Elias, porque a gente olha para o profeta Elias e fala assim, mas eu não sou o profeta Elias. E Ele está dizendo, realmente, o Elias era ser humano como nós. E ele orou e a chuva não choveu. E depois ele orou e a chuva veio. O que ele está dizendo para nós? O diferente aqui não é o quanto você conhece do Senhor, não é a tua posição. Ninguém aqui é como o profeta Elias, mas Elias orou e a sua oração foi respondida. O problema aqui não é quem você é, mas é para quem você ora.
A diferença é quem que você está acionando. Meu irmão, eu fico às vezes preocupado, porque às vezes a gente vem aqui, começa a cumprir uma rotina dominical, a gente vem para a casa do Senhor e começa a sentar e organizar a nossa vida, e a gente pode perder uma grande oportunidade de experimentar um sobrenatural de Deus quando a gente está reunido. Você sabia disso? Que você sentado aqui, escutando a minha voz, adorando a Deus, você não veio aqui para cumprir uma rotina religiosa, você veio aqui para acessar algo poderoso da parte do Senhor. E quando nós estamos juntos, meu irmão, eu não sei qual que é a tua necessidade, mas hoje a resposta não está no pastor que está pregando, a resposta está no Deus que você está orando. É Ele que é o centro de todas as coisas. É o Senhor que faz milagres nesse lugar. Se existem pessoas doentes, hoje pode ter cura nesse lugar. Se existem pessoas cativas, hoje pode ter libertação nesse lugar. Se existem pessoas que estão passando algum tipo de privação, recursos espirituais e naturais podem vir do céu, porque você está atingindo, tocando, entrando num portal. Quando você ora e levanta a tua oração, levanta a tua voz, você começa a dizer: Senhor, eu creio, Pai, eu quero isso para a minha vida, eu concordo com isso, Senhor, é isso aí, meu Deus, faz comigo. E aí a tua oração é ouvida. Não é o tanto que você ora, nem a posição que você tem, mas é o Deus que está com os ouvidos inclinados à voz que sai da tua boca. Por isso, irmãos, que às vezes a gente esquece muitas vezes que a gente está na presença do Senhor. E a gente vem esperando que gente faça o que só Deus pode fazer. Você está num culto cheio do poder de Deus. Não é porque essa igreja é especial, mas é porque o Deus que servimos aqui é um Deus especial. Ele é um Deus único, Ele é um ser poderoso. Eu não sei se você está sentindo a presença dEle aqui como eu estou sentindo agora, mas eu sei que milagres estão sendo entregues a pessoas aqui nessa noite. Eu tenho profetizado isso, e isso é algo que tem entrado no meu coração para esses últimos dias do ano de 2025. O Senhor vai fazer grandes milagres ainda até o final do ano, e nós vamos viver um ano de milagres da parte do céu. Nós vamos viver um ano para acessar coisas espirituais grandiosíssimas. Eu declaro sobre a tua vida milagres da parte do Senhor. Sabe, meu irmão, é hora da gente se posicionar, porque está liberado para nós. Está liberado, meu irmão. A gente não precisa ficar refém das situações. Sabe, é por isso que às vezes a gente é tão roubado da nossa vida de oração. Pode vir me ajudar aqui, por favor? A nossa vida de oração é roubada, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não tem consciência do que acontece quando a gente está de joelhos dobrados diante do Senhor. A gente acredita que é só a nossa rotina de trazer pedidos para Deus, e a gente vai orar pelos nossos amigos, pela nossa família, e fechar o nosso livrinho de oração e ir embora para casa. Ir embora para o trabalho, ir embora para a nossa vida. Não, meu irmão. A oração pode acessar coisas extraordinárias. É por isso que o inimigo tenta roubar você todo dia da oração. É por isso que o diabo tenta fazer com que a oração seja a última coisa que você faça. Quando você já está cansado, e aí você vai deitar e você fala: Senhor, amém. E você vai cair no sono, e você não tem tempo. Eu não tenho tempo de oração, não está tendo tempo, eu estou muito ocupado. Sabe por quê? Porque o diabo treme com uma igreja que sabe orar. O diabo treme, irmão, com uma igreja que permanece em oração. Se paciência é postura, a oração é poder. Se a paciência mantém a gente firme, a oração mantém a gente conectado. A paciência fortalece o nosso coração, a oração fortalece o nosso espírito. A oração é como você vive com a mente na eternidade, quando a linha do tempo não faz sentido nenhum. Nós precisamos ter clareza disso, irmãos. O Senhor está nos chamando para aumentar o nosso nível de oração. Mas eu quero encerrar com como o Tiago encerra. Ele está dizendo: se você quiser permanecer fiel, e pensa, ele está escrevendo não para os irmãos que estão deitados na rede tomando suco de laranja, ele está escrevendo para a gente que está perdendo a vida, gente que não tem o que comer no outro dia, gente que está sendo roubado o seu salário todo, gente que está sendo injustiçado na justiça humana, gente que está perdendo família, está sendo separado da sua casa, que não tem esperança de um futuro. Ele está dizendo: você quer permanecer firme até o fim? Seja paciente. Quer permanecer fiel até o fim? Ore. Está passando por sofrimento? Ora, vai diante de Deus. Tudo vai mudar quando você estiver diante do Senhor. Não adianta de qualquer pessoa, não adianta falar do problema.
você precisa ir diante do Senhor. Mas a terceira coisa é muito interessante como Tiago termina a sua carta. E eu quero terminar com isso. Porque, irmãos, Tiago termina com uma chave para nós. Ele termina com comunidade na jornada. Tiago é tão prático, que ele não só nos fala que a gente, para permanecer firme até o fim, a gente precisa de paciência, a gente precisa de oração, mas ele diz assim, ó, você quer permanecer firme até o fim, você precisa estar conectado. Você precisa permanecer conectado. Olha como ele termina lá em Tiago 5, 19 e 20. Ele está dizendo, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. É assim que ele termina. Tiago não termina com uma saudação. As outras cartas terminam, manda alô para fulano, manda um beijo para ciclano, manda um abraço para Beltrano. Outras cartas terminam assim, e o Senhor e a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento. Ele não termina com bênção, ele não termina com saudação, ele termina com uma missão. Ele está dizendo assim para nós, se existe alguém que se desviou, se existe alguém que está enfraquecido, vocês como igreja levantem e vão atrás dessa pessoa. Se tem alguém enfraquecendo na sua fé, a missão é sua de permanecer, de manter essa pessoa firme, de manter essa pessoa junto com você. Tiago não encerra de qualquer jeito, ele encerra com uma responsabilidade, porque ele está falando para crentes dispersos, ele está falando para uma igreja que todo mundo está sofrendo. Parece até os nossos dias, todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem as suas coisas, todo mundo está cansado, todo mundo está vulnerável. Nós aqui ainda nessa terra passamos isso ainda de uma maneira talvez mais expostos, de uma maneira mais intensa. E Tiago sabia algo muito importante. Ele sabia o seguinte, a pressão que a pessoa passa, as lutas que alguém está vivendo, elas geram uma coisa, elas geram isolamento. A primeira coisa que uma pessoa que está debaixo de pressão, ela começa a sofrer é se isolar, é querer se afastar. E quando essa pessoa se isola, presta atenção nisso, porque Deus está falando aqui, irmãos, e a gente precisa ter muita clareza no que Deus está falando. A pressão isola, e a solidão leva a gente para o desvio, e o desvio para um perigo eterno. Por isso que ele está dizendo aqui, se alguém trouxer um pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte. Tiago está usando um termo que faz com que a nossa mente fique presa na eternidade. Ele está dizendo assim, olha, uma pessoa que está andando com o Senhor, e ela começa a se desanimar, porque o diabo tem uma maneira de fazer isso conosco. Tem um passo a passo que o inimigo sempre vai utilizar para tentar fazer a gente dar passos em direção ao isolamento. Tiago sabe que as pessoas, elas não se isolam, elas não se distanciam porque elas param de crer. Elas se distanciam e elas se isolam porque elas param de pertencer. Nunca é por conta de falta de fé, mas é por falta de pertencimento. São guerras que começam a acontecer entre pessoas, são uma situação que às vezes vão acontecer. Quer ver? O primeiro passo que o inimigo usa para aquele que... Eu não sei se já está aí o primeiro passo. O primeiro passo que o inimigo usa é o passo da distração. O isolamento começa na distração. Outras coisas elas vão se tornando mais importantes, mais urgentes. Naquele dia você acorda tão ocupado que a oração já não é mais tão importante. A vida vai se tornando tão urgente que talvez as disciplinas espirituais elas passam a ser secundárias. E aí tem coisas gritando na sua vida mais do que as coisas que Deus está falando. Tem mais barulho à sua volta, que a gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a olhar para as necessidades. A distração é o primeiro passo para quem isola. Aí vem o segundo passo que o inimigo usa. Pode deixar lá e vai deixando, vai aumentando para nós. O passo 2 é o desengajamento. E a pessoa está tão ocupada, ela vai se distanciando, vai se enfraquecendo, que ela fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou faltar hoje. Hoje eu não vou não. Eu não vou no culto. Eu não vou lá no grupo. Eu não vou participar disso. É só hoje. Não tem nada a ver.
está tudo bem. Irmão, se existe um demônio na nossa geração que age na mente das pessoas, é o demônio do nada a ver. Tem um capeta chamado nada a ver na nossa geração que precisa ser repreendido. Porque tudo é nada a ver. E porque tudo é nada a ver, tudo começa a ver. A gente vai dizer, não é nada a ver não, isso é religiosidade. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que qualquer pessoa que falte, ou qualquer pessoa que deixe uma coisa ou outra, está se desviando. Eu estou te dando um passo a passo. Porque se a gente não estiver atento, as coisas são sutis. Ninguém acorda de um dia para o outro e diz assim, vou me isolar, vou me desviar, vou acabar com tudo, vou largar tudo. Não, é um passinho de cada vez. Aí você fala, não, hoje eu não vou. Hoje eu não preciso participar. Isso não é para mim não. Quem? Fulano vai estar lá, também não vou. Beltrano vai participar, então eu não participo. Não preciso. A gente vai se desengajando. A gente vai deixando as coisas. Aí vem o terceiro passo, que o diabo faz com que a gente caminhe, que é a desconexão. Aí ele fala assim, olha, já que eu não fui, e ninguém nem me ligou, ninguém nem disse para mim que eu fiz falta. Puxa, eu estou lá, ó, todas as vezes eu estou. No dia que eu falto, ninguém nem deu falta de mim. Porque a gente não quer que os outros deem falta, mas a gente sente falta quando alguém não dá falta. Vai entender o ser humano. Poxa, mas já que ninguém percebeu, talvez eu não faça tanta falta assim. Talvez eu não seja tão importante. Aí, irmãos, nesse passo aqui da desconexão, é quando as mentiras começam a vir e entrar na nossa mente. É quando o inimigo começa a lançar mentiras na nossa cabeça. Tenha muito cuidado, irmãos, porque o isolamento, a gente se afastar, a gente querer viver o nosso problema sozinho, ele não começa rápido, é sutil. É uma coisinha ou outra que vai entrando no nosso coração e vai deixando com que a gente vai se perdendo no meio do caminho. A gente vai se desconectando. Aí vem o quarto passo, que é a descrença. Talvez eu já esteja longe demais. Eu fico com vergonha de voltar, porque agora eu já faço muito tempo que eu não falo com essa pessoa, já faz muito tempo que eu não vou nesse lugar, já faz muito tempo que eu nem me envolvo. Não vai ser mais a mesma coisa. Quando eu chegar lá, todo mundo vai ficar me olhando. A gente começa a ficar desconectado e a gente começa a acreditar nas mentiras do inimigo. Perde a nossa fé. A gente não acha que se a gente retomar vai ser um fator positivo. A gente acha que se a gente retomar agora, o orgulho começa a falar mais alto. A gente diz, não, é melhor assim. E aí é o último passo do isolamento, que é, passo 5, distorção. Eu não preciso, sabe de uma coisa? Eu não preciso mais de ninguém não. Eu não preciso da igreja, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de discipulado, eu não preciso de caminhar com ninguém. Eu estou bem sozinho. Eu vou caminhar sozinho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago sabia, por isso que ele está dizendo, se alguém começar a se isolar, vai lá e busca aquela pessoa. Porque o diabo não precisa destruir alguém. O diabo não precisa investir para destruir alguém. A única coisa que ele precisa é isolar essa pessoa. E isolando ela, ela se destrói sozinha. Isolando ela, ela começa a viver segundo os seus próprios pensamentos, seus desejos, as coisas que ela acha que é certo. Ela começa a entrar num ciclo de tantas coisas e o diabo não precisa nem investir mais. Se isolar ela, já é o suficiente. E Tiago está dizendo isso para nós. Tiago está dizendo assim, olha, aos olhos da eternidade, nós como igreja, deixar alguém se afastar é deixar alguém morrer. Quando a gente olha para alguém que está indo nessa direção e a gente não faz movimento nenhum para ir em direção a ela, a gente está dizendo, tudo bem, deixa com que ela morra. E Tiago está dizendo para nós, quando você vê alguém, seja como for, irmãos, porque tem gente que realmente se torna pesado para nós. Tem gente, tem relacionamentos que às vezes é difícil. Mas quem disse que Deus te chamou para o fácil? Quem disse que Deus não quer usar você com aquilo que você tem para falar, com aquilo que você pode fazer? Existem, irmãos, coisas que Tiago vai trazer para nós. Eu quero já pular lá para Hebreus 10, 24 e 25. Ele está dizendo assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dia aí com letra maiúscula aqui. O que o autor de Hebreus está dizendo? É o grande dia onde o Senhor vai nos buscar.
Está dizendo aquele grande e eterno dia. O dia está chegando. E porque esse dia do Senhor nos buscar está chegando, nós precisamos nos animar de estarmos uns aos outros conectados. Sabe, irmãos, algumas respostas que Deus tem para a sua vida não vão vir através de momentos. Não vai ser num culto, numa programação, num congresso, numa revelação, num profeta, num alguém que vai fazer, numa reunião de fogo que você vai e lá Deus vai fazer. Sabe, algumas coisas vão vir, algumas respostas de Deus vão vir, vão ser através dos relacionamentos que Deus tem tentado colocar ao redor da sua vida. Entenda isso. A comunidade, ela não remove o peso de esperar até a volta de Jesus, mas ela faz com que a espera se torne santa. É lidando um com o outro que a gente se aperfeiçoa. É ouvindo o que às vezes a gente não gostaria de ouvir. É liberando aquilo que a gente precisa liberar. É tocando áreas dentro de nós que às vezes vão trazer à tona áreas que a gente precisava consertar. Andar sozinho é um alvo que não é de Deus para você. Andar sozinho, se afastar. E é isso que eu quero terminar aqui nessa noite. O dia, Tiago está dizendo para nós, fiquem atentos, porque o dia está próximo. O juiz está à porta. O Senhor vem buscar a sua igreja. E a gente precisa ter paciência na espera. A gente precisa nos manter em oração para pensar na eternidade e sermos alinhados a Deus. Mas nós precisamos estar conectados. Se nós precisamos estar prontos até o fim, a gente precisa uns dos outros, porque ninguém vai conseguir chegar lá sozinho. Foi assim que o Senhor